Olá, está no ar mais uma edição do programa Sempre Ativo aqui na TV Câmara Aracaju. No dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, uma das demências mais frequentes que já citamos aqui no programa Sempre Ativo. Mas hoje fomos conhecer a rotina de uma idosa que diagnosticou a doença há aproximadamente 2 anos. Como é lidar com o problema? O que muda na rotina de uma pessoa vítima da doença? Conversamos também com o esposo dela, que fala sobre os desafios para lidar com as situações de perda de lapsos de memória. Na mesma reportagem, você vai ver a satisfação e a realização de uma terapeuta ocupacional que explica quais são as atividades recomendadas para pacientes com essa doença e conta pra gente que se sente feliz e realizada em poder ajudar a melhorar a vida de quem enfrenta o problema. Hoje teremos alguns convidados especiais aqui no programa Sempre Ativo. Vamos receber a fonoaudióloga Vanessa Góes, que abordará sobre a dificuldade que o paciente diagnosticado com Alzheimer pode desenvolver ao mastigar os alimentos e também para falar. Também estará conosco a geriatra doutora Juliana Santana. Ela vai explicar quais são os passos para diagnóstico da doença. E também vamos falar sobre a importância da multidisciplinaridade, que várias áreas médicas ajudam as pessoas vítimas da doença de Alzheimer. A gente começa desejando muita saúde para você e fica conosco aqui no Sempre Ativo, que está começando. O Sempre Ativo está no ar e a gente começa lembrando a você que no dia 21 de setembro é o dia da conscientização mundial da doença de Alzheimer. E por isso nossa equipe foi até a casa de uma idosa conhecer a rotina de vida dela após o diagnóstico da doença. Muita gente não sabe, mas o nome Alzheimer se refere ao médico Alois Alzheimer, que foi o primeiro a descrever a doença em 1906, depois de ter estudado o caso de uma paciente que aos 51 anos apresentou perda progressiva de memória, desorientação e distúrbio de linguagem. Nós aqui do programa Sempre Ativo fomos conhecer a história de superação diária da dona Eudice, aqui em Aracaju. O esposo dela também nos conta os desafios no convívio, que exige muito amor e paciência. A nossa equipe de reportagem foi conhecer o caso da dona de casa Eudice Santos Pereira. Ela narra pra gente situações em que ficaram evidentes os sinais de Alzheimer. Eu procurava, não tinha jeito, mas eu coloquei em tal lugar. Só quem tem aqui em casa eu e seu Nelson Pereira, né? Então só pode estar no lugar que eu coloquei. E quando eu ia procurar, cadê? Não achava. Eu digo, ele deve ter jogado no lixo, deve ter, sabe? Em uma conversa, a dona Eudice conta como é lidar com a doença no dia a dia. Eu não me sinto bem, porque um olha para mim, outro olha, começa a conversar comigo. Eu começo a conversar também, que eu gosto de brincar, tudo mais. Mas só que eu digo, bem, o negócio não tá bom não. A conversa não tá boa não, tá muito sem graça. Aí também eu me entranco e fico na minha. E eu não devo fazer isso. Eu já fui no médico e o médico disse, se eu estou falando, estou me comunicando com as pessoas assim assadas, eu tenho que continuar. Se eu gosto de brincar, eu vou parar porque eu estou com essa doença. Eu vou continuar. Ela prefere mesmo lembrar do que a faz bem. Dançar, por exemplo, é a terapia. Quando eu estou brincando assim, com as pessoas, né? Adulto, criança quase não tem lá. Eu me sinto bem. O esposo dela, Nelson Pereira, é quem tem sofrido bastante com a descoberta da doença de Alzheimer. Ele relembra os sinais que chamaram a atenção dele. Ela pegava as coisas sem saber onde colocar. E aí, às vezes, eu orientava ela. É coloca ali para colocar o prato, a xícara, esse negócio. Aí eu comecei a observar, né? Ela reclamava assim, ela procurava uma coisa, uma roupa dela. Ah, cadê minha blusa? Porque aqui entra gente toda hora, levaram minha blusa, levaram minha calça, levaram o quê? Estão levando tudo que é meu daqui. Ninguém está entrando, ninguém está levando nada. Aí que eu comecei a observar, né? Que alguma coisa não estava certa. O diagnóstico confirmou a doença. E procurei um médico, um especialista, e aí fizemos os exames, ela já tinha um problema de diabetes
já era hipertensa, aí foi descoberto, né? Atualmente, ele a ajuda na rotina, orientado pelos médicos. Até a roupa dela, eu tenho que pegar a roupa dela, botar em cima da cama, os sapatos, você vai vestir isso aqui. Porque ela já não tem noção. Quem aplica insulina mesmo, eu todo dia de manhã, a quantidade certa. Cuidando dela direitinho. Dou toda a medicação. Alucinações no meio da noite são episódios enfrentados com a doença de Alzheimer. Eu chegava no quarto, o que foi que houve? Ela dizia assim, aí que eu fui mesmo notar que o negócio estava pegando. É porque choveu, está chovendo, não tá? Eu digo, não. Não, mas tem goteira aqui, olha. Está tudo molhado aqui no chão. Ela toda xixi. Na imaginação dela teria sido a chuva. Na imaginação dela era chuva. A rotina de remédios é rigorosa. Agora é o seguinte, de manhã dá medicação, né? Ela toma um comprimido para a cabeça, um para diabetes e um para usar. Um para a cabeça, um para diabetes e um para o coração, né? Agora, se eu não der na mão, trazer água e dar para ela beber, ela larga em cima da mesa. Na Clínica Espaço Ativo, conversamos com a terapeuta ocupacional Marília Rodrigues. Para melhorar e facilitar a rotina de um paciente com Alzheimer, vale resgatar as capacidades cognitivas. Aqui no Centro Dia são realizadas atividades lúdicas, atividades laborativas, autoexpressivas e cognitivas. Essas atividades cognitivas são pensadas em cada paciente de maneira singular, de maneira única. E aí são trabalhadas atividades como atenção, memória, funções executivas, raciocínio lógico. Mas como é elaborado um plano de atividades para cada paciente? Alguns pacientes a gente trabalha no sentido de manter, para que venha postergar essas percas cognitivas. Outros pacientes a gente consegue resgatar, do tipo pacientes que estão no início, que têm percas em orientação temporal, orientação espacial, a gente percebe uma mudança significativa. A socialização, como acontece aqui, ajuda na execução de atividades. E através das atividades a gente percebe como modifica a questão da socialização, das trocas, como o paciente chega e como em um curto tempo consegue grandes avanços. E para fazer jus ao Dia Mundial do Alzheimer, a terapeuta ocupacional conta que se sente feliz em poder participar desse processo de recuperação dos pacientes. Eu me sinto realizada. Para mim é muito gratificante poder, de certo modo, otimizar o cotidiano desses pacientes, colaborar com a independência, com a autonomia, com os resgates da cidadania, da socialização. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco o Sempre Ativo vai receber aqui no estúdio a geriatra a doutora Juliana Santana. A gente vai conversar sobre a importância dos diversos profissionais que ajudam no tratamento da doença. Educadores físicos, fonoaudiólogos, geriatras, terapeutas. Todos esses profissionais são muito importantes porque ajudam os pacientes a lidarem com a situação da melhor forma. Estamos de volta com o Sempre Ativo aqui na TV Câmara pela NET TV Canal 8. E agora contamos com a participação da geriatra, doutora Juliana Santana, que vai conversar com a gente hoje sobre a importância de vários profissionais que atuam juntos, ajudando os pacientes a tratarem a doença que não tem cura, mas pode-se, com acompanhamento de especialistas, evitar-se a progressão rápida do problema. Doutora Juliana Santana, seja bem-vinda ao Sempre Ativo, esse programa em alusão ao Dia da Conscientização da Doença de Alzheimer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Adorei o convite, acho que o tema é de fundamental importância, porque é uma patologia que vem crescendo bastante em prevalência. Nós poderíamos dizer que é um problema já de saúde pública, então é muito importante que as pessoas conheçam, procurem entender um pouco mais realmente sobre o que é, o que fazer, como cuidar. Perfeito. Parece de senso comum, mas existem alguns detalhes sobre a doença que de repente a população não tenha o conhecimento. Por isso, como é feito o processo de diagnóstico da doença? Quais são os principais passos? Porque muitos familiares não conseguem de imediato identificar. Exato. As alterações no comecinho da doença, elas são alterações muito sutis, que pode realmente passar despercebido.
Normalmente, o próprio paciente ele não tem a percepção dessas alterações, então cabe bem aos familiares, acompanhantes, aquelas pessoas que convivem no dia a dia estarem atentos. Normalmente, o que vem primeiro são esquecimentos, principalmente esquecimentos de fatos recentes, de episódios recentes. Então, uma pessoa esqueceu, por exemplo, onde guardou os objetos, esqueceu de fazer um pagamento, esqueceu do que aconteceu no dia anterior, esqueceu coisas assim que vai chamando a atenção. Às vezes acontece, Tamires, de ser atribuído esses esquecimentos ao próprio processo de envelhecimento. Então, a gente vê muitas pessoas dizerem, isso é normal, é da idade. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte, nunca pensem que é normal. Procure o médico. Pode até ser que seja normal, mas o ideal é que se procure o médico. É bom desconfiar, né? Isso. Sempre que houver um esquecimento, uma alteração de comportamento, você perceber que tem alguma coisa estranha, alguma delírio, por exemplo, contar uma história, a pessoa implicar demais, a dizer que alguém está roubando, que alguém está perseguindo, chama atenção, está com um pouco mais de irritabilidade, uma habilidade emocional, ter uma desorientação de tempo e espaço, não saber que dia é, né, se confundir, se atrapalhar em locais que já conhece, que previamente andava, frequentava. Então, são coisas que chamam atenção e que deve se procurar uma avaliação. Nunca ache que é da idade. Existe o envelhecimento, o esquecimento que é normal para a idade, mas eu acho que cabe realmente ao especialista dizer, né, após uma criteriosa avaliação, se aquilo é do envelhecimento normal ou se já é patológico. No primeiro bloco, nós mostramos um pouco da história e da rotina de vida da idosa da paciente, a dona Eudice, que é sua paciente, né? E na matéria a gente mostra um pouco de conflito que existia entre ela e o esposo, porque inicialmente ele não sabia que ela estaria com Alzheimer. Então, ela colocava um objeto em um lugar, não encontrava, não sabia onde estava, tinha alucinações em relação a outros acontecimentos do dia a dia, começou de repente a lembrar de hábitos antigos, começou a trazê-los de novo para o presente. Isso é muito difícil para o familiar, né? É muito difícil. Então, o familiar às vezes acha que a pessoa está, na verdade, implicando, né, ou fazendo chantagem emocional, e na verdade ela está doente. Então, quando ele percebe que realmente é uma doença, ou quando ele leva ao médico, o médico faz diagnóstico de doença, no decorrer da evolução da doença, querendo lembrar que uma das características é que a própria paciente não tem percepção desse declínio, ele não sabe que está doente, é necessário que o familiar conheça bem, saiba lidar com isso, porque o que vai mais acontecer é o que a gente chama de estresse de cuidador. Então, muitas vezes, o familiar que não conhece bem, não aprende a lidar com a doença, ele realmente absorve bastante, se estressa muito, porque ele vai estar diante de uma pessoa que tem um comportamento antissocial, né? Comportamento novo que normalmente antissocial, e não tem um senso crítico, né? Tem uma desorientação, tem uma confusão mental. Então, se ele realmente não compreender, ele vai sofrer bastante, vai sofrer muito com a patologia. É comum, por exemplo, como o caso da paciente dona Eudice, voltar a ter hábitos que praticava antes, como por exemplo, a dona Eudice fumava um tempo atrás, mas tinha cessado e agora, com a doença, voltou a ter vontade de fumar. Faz parte também, é característica da doença isso ou não? Sim, isso pode acontecer porque com a memória, a primeira a ser prejudicada é a memória mais recente. Então, o paciente passa como se uma parte da vida deixasse de existir, ele passa a voltar e como se ele estivesse vivendo há um tempo atrás. Então, acontece muito isso. Nós temos pacientes, por exemplo, que chega no consultório dizendo que estão com as pernas inchadas porque costura o dia todo e já tem 20 anos, por exemplo, que deixou de costurar. Então, tem aqueles que dizem que estão tentando se aposentar e não conseguem, já tem alguns anos de aposentado. Então, eles têm uma fase da vida, acabam que uma fase da vida está já fora da memória, eles não conseguem mais
puxar por essa parte da memória, e a memória passada é a que fica mais viva. Então, muita gente fala assim, a memória da minha mãe é ótima, porque ela lembra de coisas quando era criança. Então, não é esse o parâmetro. O nosso primeiro parâmetro é se a gente lembra das coisas mais recentes, do que a gente fez no final de semana passado, que almoçou, né, no almoço de hoje. Então, a memória recente é que é a primeira a ser prejudicada. É muito importante, doutora, nesse processo, a equipe de profissionais atuar junto ao familiar e junto ao paciente, né? Porque há risco, por exemplo, do cuidador ou do companheiro da paciente ficar propício à depressão pela nova situação. Então, qual a importância do fisioterapeuta, do cuidador, do geriatra, estar cuidando desse cenário completo familiar? Nossa, isso é fundamental, Tamires, porque a doença ela é progressiva. Você vai perdendo suas funções mentais de uma forma progressiva e essa perda vai gerar uma capacidade funcional reduzida. Você vai acabar tendo dificuldade daqui a pouco de deambular, não vai conseguir utilizar o vaso sanitário, vai ter distúrbio de deglutição, não consegue mais engolir, vai precisar de uma dieta interal, uma sonda. Então, para que a gente minimize essas perdas e saiba retardar a evolução da doença, a gente precisa do fisioterapeuta para que ele mantenha a capacidade funcional do indivíduo. A gente precisa do fono para manter uma via de deglutição, uma linguagem adequada, precisa do nutricionista que vai indicar a melhor alimentação, conforme a progressão da doença, a consistência dos alimentos. A gente precisa do cuidador de idoso capacitado para lidar com isso. Então, todos os profissionais, o psicólogo, que ele tem um papel fundamental, principalmente em acolher o familiar, em acolher essa emoção, essa angústia, esse estresse do cuidador. Então, a gente, na verdade, precisa de toda a equipe trabalhando em conjunto, todo mundo junto, discutindo o paciente, criando estratégias, onde, além da equipe, a família é parte importante. Então, nós, médico, equipe, família, vamos fazer uma equipe muito forte e a gente consegue dar qualidade de vida para o nosso paciente. Qualidade de vida, inclusive a paciente está reagindo muito bem, né? Às sessões de ocupacionais, né? As terapias ocupacionais. Por exemplo, redescobrir o quanto gosta de dançar, então isso ajuda bastante para manter-se ativo. Importantíssimo. O paciente que tem Alzheimer, ele não pode ser isolado, pelo contrário, é um paciente que tem que estar ativo no dia a dia e a terapia ocupacional faz isso, ela insere na sociedade, ela recupera as atividades ocupacionais do indivíduo, o que ele fazia antes, o que ele gostava de fazer, então ele vai trabalhar realmente reabilitando todas as funções mentais. Perfeito, vocês estão de parabéns então nesse Dia Mundial alusivo à conscientização, parabéns pelo trabalho de vocês e todos os profissionais, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. A gente vai agora para um breve intervalo comercial e no próximo bloco vamos receber a fonoaudióloga Vanessa Góes. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo e agora está com a gente a fonoaudióloga Vanessa Góes, que vai conversar com a gente sobre as dificuldades que podem surgir em alguns pacientes na hora de mastigar os alimentos, por exemplo. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda ao Sempre Ativo. Boa tarde, Tamires. Eu quero agradecer o convite e dizer que é um grande prazer estar aqui, né, para poder estar propagando informação de qualidade para toda a sociedade, né, importante. Perfeito. Hoje o programa é alusivo ao dia da conscientização da doença de Alzheimer. E uma dúvida, um paciente ele pode desenvolver vários sintomas, mastigação, o hábito realmente de engolir e também afetar a linguagem? Por que isso ocorre? Então, na verdade, o processo de Alzheimer, ele ocorre por alteração neurológica, né? Por conta do envelhecimento. E essas alterações neurológicas, muitas vezes, fazem com que apareçam alterações. Na área da fonoaudiologia, a gente tem a deglutição, a linguagem, a mastigação, dentre outras alterações possíveis. São perdas, né?
Já não vai engolindo da mesma maneira, sente incômodo, já não consegue falar da mesma maneira? Como outras funções do nosso corpo, o Alzheimer ele pode sim fazer com que o paciente perca essas funções, né? Como linguagem, deglutição e até dentro do processo de deglutição, né, a mastigação, que é um movimento voluntário, né, um processo voluntário, que muitas vezes por conta do esquecimento provocado pelo Alzheimer, o paciente ele desaprende a simplesmente mastigar. Poxa, como é isso no consultório? Como é que você começa a trabalhar, traçar o perfil desse paciente e trabalhar junto com ele numa reconquista, né? Sim, na verdade a gente tem um processo muitas vezes que ele vai até o final de vida daquele paciente, já que o Alzheimer a gente sabe que é um processo progressivo, e aí o nosso foco é fazer com que aquele processo ele ocorra de uma forma lenta ou até que ele não progrida, ele se estabilize naquela situação que o paciente se encontra. E aí o paciente consegue falar, consegue exercitar essa linguagem, por exemplo, contigo no consultório por meio de técnicas fonoaudiólogas? Sim, no caso da linguagem, Tamires, a gente tem muitas atividades que a gente propõe para o paciente que potencializam algumas funções da linguagem, como, por exemplo, a expressiva. Tem pacientes com Alzheimer que eles simplesmente perdem o ato de se expressar, de se comunicar. Já tem pacientes que têm a questão da compreensão. Então, por conta da alteração do Alzheimer, ele apresenta a afasia, né, que é uma dificuldade na questão da linguagem, e ele perde a função de compreender as coisas, de compreender o que acontece ao seu redor e até esquecer. Então é de muito como fazer. E assim esquecer também das pessoas que estão ao redor dele, para mais ou menos as pessoas entenderem. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, ele pode pegar um pano que a gente usa para fazer uma limpeza do chão e ele esquece que aquilo é do chão e pega aquele pano para enxugar um prato. Então, é toda uma questão que acontece e aí a gente entra com um processo para tentar reduzir esse esquecimento e fazer com que ele use a sua linguagem de uma forma correta. Se trabalhado isso, por exemplo, a fonoaudióloga, com a geriatra, com o fisioterapeuta, a probabilidade dessa doença progredir mais lentamente é menor, né? É muito menor. Então, por isso que a gente enfatiza muito, sabe, Tamires? O trabalho interdisciplinar, não só a fono, não só a geriatra, não só a fisioterapia, mas todo mundo em conjunto, porque a ideia é que cada um trabalhe o seu campo a fim daquele final maior, que é a qualidade de vida do paciente. O bem-estar. Nesse Dia Mundial de Conscientização em Alzheimer, como é que você se sente como profissional, poder participar da melhoria de vida desses pacientes e poder fazer eles redescobrirem a mastigação, o gosto, falar, o se comunicar? Como é que é essa missão para vocês? É legal, né? Na verdade, eu falo que os resultados que a gente obtém com o nosso trabalho é muito mais importante do que qualquer retorno financeiro ou algo parecido. Então, a gente vê um paciente que está há algum tempo com a gente e que fala: ai, doutora Vanessa, minha mãe pediu água. O que é o pedido de uma água? Não é nada, a gente usualmente, né? E para aquela pessoa que perdeu essa capacidade de ter sede e pedir um copo de água... Tá pedindo de novo é algo realmente, um renascer, né? Então a gente se sente muito feliz, né? De poder dar realmente essa verdadeira qualidade de vida aos nossos pacientes. O que você diria para os familiares, para a sociedade que convivem com essas pessoas, assim, nesse dia? Eu diria o seguinte, que o Alzheimer, ele é realmente um diagnóstico, mas se ele for muito bem acompanhado, muito bem tratado e principalmente prevenido, as consequências elas podem ser mínimas. Você tendo uma equipe especializada que saiba tratar, que saiba o que esteja fazendo, os resultados eles são bem animadores. Ai, que bom. Já tem bons resultados então lá na clínica, por exemplo, no seu consultório? Muitos bons resultados, seja na área de disfagia, né, que é a questão da deglutição, e seja na área de linguagem, os resultados eles aparecem. Então convida as pessoas que não conhecem para conhecer o trabalho da Clínica Sempre Ativo, conhecer
o trabalho de fonoaudiologia e dessa equipe integrada nesse Dia Mundial de Conscientização? Eu queria convidar todo o público a conhecer a equipe multidisciplinar do Espaço Ativo, dizer que lá tem toda uma gama de profissionais que estão habilitados e realmente preparados para poder lidar com esse diagnóstico que é o Alzheimer e que, como eu falei, quando tratado, diagnosticado da forma correta, os danos eles são mínimos e a qualidade de vida ela sempre prevalecerá. É isso aí, sabe as palavras, a gente agradece a sua participação. Saúde para você. Obrigada, Tamires. Satisfação mais uma vez estar aqui. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Assim encerramos a edição do programa Sempre Ativo. Manifestamos os nossos parabéns a todos os profissionais que trabalham diariamente participando da vida dos pacientes com Alzheimer, para que, sobretudo, essas pessoas consigam ter qualidade de vida, alegria e convivência. Agradecemos a toda a equipe do Sempre Ativo, a sua companhia e até o próximo programa. Saúde para você.